Por décadas, em um mundo financeiro ávido por segurança, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos emergiram como o padrão ouro incontestável, sinônimo de solidez e refúgio para capitais globais. No entanto, o horizonte de 2025 se tinge de incertezas, projetando sombras sobre a robustez do crescimento econômico em escala mundial. A escalada da rivalidade comercial entre as potências sino-americanas intensifica a névoa de apreensão. Em meio a essa atmosfera de turbulência nos mercados globais, o gesto audacioso do Japão, rapidamente ecoado por uma coalizão de nações, de reduzir drasticamente a posse de títulos americanos, ecoa como um alerta sísmico, suscita questionamentos fundamentais sobre a duradoura hegemonia de Washington. Estaríamos, de fato, à beira de testemunhar o impensável, o lento, porém inexorável, ocaso do reinado do dólar, outrora considerado inabalável. A questão que ecoa nos corredores de poder e nas mesas de negociação é pungente. Por que nações tradicionalmente aliadas, pilares da ordem global liderada pelos Estados Unidos da América, estariam agora se distanciando dos venerados títulos do Tesouro americano? A convergência preocupante do aumento das taxas de juros, pressionando economias e mercados com a escalada vertiginosa da dívida pública dos Estados Unidos, cria um contraste gritante com a crescente busca por alternativas que prometam maior segurança ou, crucialmente, retornos mais lucrativos em um cenário global em transformação. Seria esta movimentação tectônica apenas uma reação efêmera à volatilidade aguda do mercado, um soluço passageiro na história financeira? Ou prenuncia um êxodo em massa, o prelúdio de uma migração profunda e duradoura para longe da onipresente influência do sistema dolarizado? Enquanto Washington se esforça para projetar uma aura de confiança inabalável, buscando acalmar os mercados e dissipar temores, o apelo sedutor de ativos alternativos, o brilho perene do ouro, a ascensão do yuan como competidor global, a promessa disruptiva das criptomoedas e outras opções emergentes irradia um magnetismo crescente, atraindo cada vez mais a atenção de nações ao redor do globo, antes cativas à órbita do dólar. A guinada estratégica da Arábia Saudita em direção à China, simbolizada por laços comerciais e energéticos mais estreitos, a meticulosa reformulação da carteira de investimentos do Japão e a intrincada estratégia financeira do Reino Unido na era pós-Brexit, convergem em um ponto crítico. Todos esses movimentos aparentemente díspares se interligam, representando um desafio complexo e multifacetado à histórica supremacia americana. A questão central, agora mais urgente do que nunca, paira no ar como uma espada de Damocles. Essa onda de vendas de títulos pode transmutar-se em uma crise deflagradora, elevando os custos de crédito dos Estados Unidos a patamares insustentáveis e, por consequência, disseminando uma onda de incerteza e instabilidade muito além das fronteiras americanas, reverberando por toda a economia global. Para desvendar este intrincado quebra-cabeça financeiro e geopolítico, vamos mergulhar nas profundezas deste desenvolvimento crucial, examinando suas nuances e potenciais ramificações. Por anos a fio, em um consenso quase universal, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América foram reverenciados como o derradeiro porto seguro para investidores e nações, um baluarte contra as tempestades financeiras. Aliados tradicionais de Washington, como o Japão, a Arábia Saudita e o Reino Unido, acumulavam diligentemente vastas reservas desses títulos, não apenas como um ato de prudência financeira, garantindo a segurança de suas reservas nacionais, mas também como um gesto de alinhamento estratégico, reforçando os laços econômicos e políticos que os uniam ao poderoso centro de poder em Washington. Contudo, os dados que emergiram nos últimos meses narram uma história radicalmente diferente, revelando uma inversão surpreendente e potencialmente transformadora desse quadro antes tão familiar. O Japão, outrora o maior detentor estrangeiro de títulos dos Estados Unidos, reduziu drasticamente sua participação, sinalizando uma mudança de postura. Simultaneamente,
A Arábia Saudita, movida por ventos de tensões políticas crescentes com Washington, supostamente iniciou a venda de seus títulos do Tesouro, desfazendo-se de um ativo que antes era considerado estratégico e indispensável. E essa tendência preocupante não se limita a atores distantes ou rivais. Ela se estende, de forma ainda mais inquietante, a aliados tradicionalmente próximos e leais, como o Reino Unido, que também parecem estar repensando sua dependência dos títulos americanos e explorando outras avenidas financeiras. Quais seriam, então, as razões profundas que desencadearam essa debandada, essa liquidação em massa de títulos do Tesouro dos Estados Unidos por parte de aliados? A primeira explicação, e talvez a mais óbvia que salta à mente, é a constatação do crescente déficit orçamentário americano, uma ferida aberta nas finanças públicas dos Estados Unidos e o fardo colossal e cada vez mais pesado da dívida pública, que paira como uma nuvem escura sobre a economia do país. Essa situação delicada inevitavelmente reacende o debate latente, porém persistente, sobre a real e duradoura confiabilidade dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A questão da solidez desses ativos, que já havia sido levantada em momentos de crise no passado, retorna agora à mesa de discussões com renovada urgência e intensidade. Especialistas financeiros, analisando o cenário com lupa crítica, apontam para um fator-chave, a desvalorização intrínseca dos títulos à medida que as taxas de juros sobem. Em um ambiente de juros crescentes, a posse de títulos existentes, emitidos quando as taxas eram mais baixas, torna-se menos atraente, levando países a questionar se vale a pena continuar a assumir perdas potenciais em suas carteiras de investimento. Outros analistas, com uma perspectiva mais ampla e estratégica, alertam para um fenômeno ainda mais profundo e preocupante: a erosão gradual, porém consistente, da confiança global no sistema do dólar dos Estados Unidos. Essa erosão de confiança, se confirmada, sinalizaria uma mudança tectônica na arquitetura financeira global, com o mundo, progressivamente, voltando-se para a busca de novas moedas de reserva, alternativas que possam oferecer maior estabilidade, previsibilidade ou, quem sabe, maior alinhamento com as novas realidades geopolíticas e econômicas do século XXI. Nesse contexto de incerteza e realinhamento, ressurge com força a antiga questão da pressão do petrodólar e o intrincado dilema da moeda de reserva. Relatos recentes indicam que até mesmo a Arábia Saudita, guardiã histórica do petrodólar e pilar da aliança com os Estados Unidos, estaria agora questionando abertamente os fundamentos do sistema petrodólar, explorando a possibilidade de diversificar suas vendas de petróleo para além do dólar, uma mudança que poderia ter implicações catastróficas para a hegemonia da moeda americana. Em meio a essa encruzilhada crítica, surge a pergunta sobre como as decisões da Reserva Federal dos Estados Unidos em relação à alta das taxas de juros reverberam nesse delicado equilíbrio. A busca incessante da Reserva Federal dos Estados Unidos por conter a inflação, através do aumento agressivo das taxas de juros, teve como efeito colateral esperado o fortalecimento do dólar em relação a outras moedas globais. No entanto, paradoxalmente, a espiral descendente nos valores dos títulos do Tesouro pode, na prática, anular ou mitigar esse efeito de fortalecimento cambial. A lógica é implacável. Taxas de juros mais elevadas exercem uma pressão negativa sobre o preço de mercado dos títulos existentes, especialmente aqueles emitidos com taxas mais baixas. Mesmo que o rendimento nominal oferecido pelos títulos recém-emitidos aumente, tornando-os teoricamente mais atraentes para novos investidores, aqueles que já detêm títulos em suas carteiras se deparam com perdas potenciais no curto prazo, uma vez que o valor de mercado desses ativos diminui em resposta à alta das taxas. Investidores astutos, observando essas perdas se acumularem em vez de vislumbrarem lucros imediatos, inevitavelmente começam a ponderar se, nessa conjuntura econômica incerta, não seria mais prudente e estratégico vender seus títulos do Tesouro e redirecionar seus recursos para outras classes de ativos ou jurisdições que ofereçam perspectivas mais promissoras. Essa linha de raciocínio,
impulsionada pela lógica fria dos mercados financeiros, ganha ainda mais força quando se considera que, em muitos países ao redor do mundo, as discussões sobre a necessidade de uma transição gradual para longe de ativos denominados em dólar se intensificam a cada dia. A busca por diversificação de reservas, incluindo a crescente acumulação de ouro físico em reservas nacionais e até mesmo a exploração de ativos digitais e criptomoedas como alternativas viáveis, tornou-se uma parte integrante dessa equação complexa e multifacetada. Essas preocupações, inicialmente manifestadas em círculos restritos de especialistas e formuladores de políticas, estão gradualmente se traduzindo em etapas concretas e observáveis no mundo real. A venda coordenada de títulos do Tesouro por uma coalizão de 16 países aliados, um movimento sem precedentes em tempos recentes, criou um inegável ar de pânico e apreensão nos corredores do poder em Washington. Essa liquidação maciça de títulos, longe de ser um evento isolado, sugere um potencial efeito bola de neve econômico e diplomático. Se essa onda de vendas, iniciada em um ponto específico do globo, servir de catalisador, encorajando outros países a seguir o exemplo e a também se desfazerem de suas participações em títulos americanos, o custo de empréstimos para os Estados Unidos, tanto para o governo federal quanto para o setor privado, inevitavelmente aumentará de forma acentuada e rápida. E, em um cenário de fragilidade econômica global, essa escalada nos custos de crédito poderia, em última instância, deflagrar uma crise de proporções consideráveis no delicado equilíbrio do orçamento público americano, com ramificações potencialmente graves para a estabilidade financeira global. Apesar desse quadro sombrio e das crescentes dúvidas sobre o futuro do dólar, ainda persistem vozes influentes que defendem a resiliência da moeda americana e da economia dos Estados Unidos. Muitos analistas ponderam que, apesar dos desafios conjunturais, os Estados Unidos continuam a ser a âncora do sistema financeiro global, e o dólar permanece, sem sombra de dúvida, a principal moeda de reserva do mundo. A economia americana, com seu tamanho colossal e sua capacidade de inovação, mantém um peso desproporcional na balança global. Sua superioridade militar e tecnológica, incontestável em muitos domínios, continua a projetar uma sombra de poder e influência em escala planetária. É claro que a posição dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos pode experimentar um declínio temporário, impulsionado por razões cíclicas e fatores conjunturais. Mas a ideia de que nações, em massa, irão abandonar completamente o dólar e os títulos americanos parecem, para muitos observadores, um cenário ainda distante e improvável, porém, possível e real. Por outro lado, em um contraponto crucial a essa visão mais otimista, desenvolvimentos recentes, como a notável acumulação de reservas de ouro por parte da China e da Rússia, a busca incansável desses países e de seus aliados para estabelecer sistemas de pagamento alternativos que contornem o sistema financeiro dominado pelo dólar e as crescentes sinalizações dos países do Golfo, ricos em petróleo, de que estariam abertos a considerar vendas de petróleo atreladas ao yuan, mantém acesa a questão crucial: estaríamos realmente testemunhando o lento, mas inexorável, aproximar-se do fim da era do dólar como moeda hegemônica global? A adesão de 16 nações aliadas à onda de vendas de títulos do Tesouro adiciona uma nova camada de complexidade e urgência a esse debate. Os sinos de alarme, que antes soavam de forma tênue e hesitante, agora ressoam com intensidade crescente, alertando para uma possível mudança de paradigma no sistema financeiro internacional. Em resposta a essas pressões crescentes, a administração Trump, consciente dos riscos e da necessidade de agir, está demonstrando apoio explícito aos movimentos do Federal Reserve para conter a inflação, considerada um dos principais catalisadores da atual turbulência. Simultaneamente, o governo americano busca focar em promover um crescimento econômico estável e duradouro e em superar o persistente problema do teto da dívida, que se tornou um ponto de fricção política recorrente
e fonte de instabilidade para a economia. No entanto, em um sinal preocupante, os aliados tradicionais dos Estados Unidos, observando de perto essa dança perigosa entre política fiscal e monetária, parecem estar ativamente buscando novas soluções e estratégias para se protegerem dos potenciais efeitos colaterais da crise da dívida americana. Em crises passadas, a administração dos Estados Unidos, em tom tranquilizador, sempre reiterou a tese de que sua dívida representava, paradoxalmente, o porto mais seguro para investidores globais, argumentando que os Estados Unidos possuíam um histórico impecável de honrar seus compromissos financeiros e pagar suas dívidas. Contudo, a realidade política interna americana, marcada por impasses partidários e disputas acirradas em torno do teto da dívida, transformou repetidamente essa questão técnica em uma crise política de alto risco, que já ameaçou, em diversas ocasiões, paralisar o governo federal e até mesmo colocar em xeque o rating de crédito dos Estados Unidos, uma espécie de nota de avaliação da saúde financeira do país. O resto do mundo, observando esse teatro político doméstico com crescente apreensão e ceticismo, começa a se questionar sobre a real solidez desse porto seguro americano. Agora, um número crescente de aliados, do Japão à Arábia Saudita, passa a considerar abertamente se não seria o momento oportuno de formular e implementar uma estratégia de saída, de reduzir gradualmente a dependência excessiva dos títulos em dólar e buscar alternativas mais resilientes e diversificadas. Sim, o colapso apocalíptico dos Estados Unidos e do dólar pode ser um cenário ainda improvável e exagerado, mas a ideia de continuar a depender quase que exclusivamente dos títulos denominados em dólar, em um mundo cada vez mais multipolar e incerto, pode já não ser tão atraente e reconfortante como outrora. Em última análise, para concluir esta análise complexa, é crucial lançar um olhar atento sobre os fatores geopolíticos subjacentes que impulsionam essa mudança de paradigma. A Arábia Saudita, movida por seus próprios interesses estratégicos, está firmando acordos energéticos de longo prazo com a China, e os rumores sobre a iminente ascensão de uma moeda lastreada em yuan para o comércio de petróleo tornam-se cada vez mais persistentes e plausíveis. O Japão, apesar de suas tensões políticas com a vizinha China, permanece economicamente dependente do vasto e lucrativo mercado chinês. A Europa, por sua vez, mesmo forçada pela crise energética e pela guerra na Ucrânia a se aproximar temporariamente dos Estados Unidos, mantém viva a chama da busca por sua própria autonomia estratégica no longo prazo, almejando um papel mais independente no cenário global. O Reino Unido, navegando nas águas turbulentas do pós-Brexit, busca reafirmar e consolidar sua própria identidade e influência no mundo. Essa intrincada tapeçaria geopolítica, com seus múltiplos fios e direções, leva a uma conclusão inelutável. Os Estados Unidos, embora ainda ostentem um poder formidável e uma influência considerável no mundo, já não ocupam o pedestal do líder indiscutível e hegemônico que foram no passado recente. E a onda de vendas de títulos do Tesouro americano, em última instância, nada mais é do que o reflexo financeiro tangível dessa profunda e silenciosa transformação na ordem global. O que se desenrola diante de nossos olhos é um intrincado jogo de xadrez multidimensional, onde peças se movem e alianças se reconfiguram em um ritmo acelerado. Não é mais uma questão de simplificar a análise com respostas binárias e superficiais. Não se trata de questionar levianamente se esses desenvolvimentos prenunciam um colapso iminente ou se são meras flutuações de mercado. A questão crucial reside em compreender a natureza e a profundidade dessa mudança em curso. As vendas de títulos por países que os Estados Unidos ainda consideram amigos representam o toque fúnebre de um grande colapso financeiro iminente? Ou são apenas o resultado previsível de ajustes nas taxas de juros e das inevitáveis flutuações do mercado em um sistema dinâmico e complexo? Existiria, de fato, uma alternativa viável e crível para substituir o dólar como moeda de reserva global dominante,
ou as moedas de reserva tradicionais serão apenas abaladas e testadas, mas não fundamentalmente derrubadas de seu pedestal? Alguns analistas, com uma visão mais pessimista, alertam que um país carregado com um fardo de dívida tão colossal como os Estados Unidos simplesmente não pode mais ser considerado um parceiro confiável e um guardião seguro da economia global por tempo indeterminado. Para esses céticos, o mundo inevitavelmente terá que se mover em direção a um novo sistema financeiro internacional, menos dependente da hegemonia de uma única moeda e de um único país. Outros, com uma perspectiva mais otimista e resiliente, argumentam que não há necessidade de pânico ou alarmismo excessivo. A América, com sua capacidade comprovada de se reinventar e superar desafios, irá se recuperar e reafirmar sua liderança global, mesmo em um mundo em constante transformação. Será? E você, leitor atento e perspicaz, o que pensa sobre tudo isso? Estamos ansiosos para ouvir suas reflexões, suas análises e seus insights nos comentários abaixo. E, se você chegou até aqui nesta jornada de análise e reflexão, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos exclusivos e clicar no botão curtir se este vídeo te agregou valor e te fez pensar. Um grande abraço e até breve! Mas continue ligado e atento aos sinais dos tempos, pois o mundo financeiro e geopolítico nunca para de se mover e nos surpreender.